De um povo heróico, brado retumbante. E aí, pessoal, tudo bem? Agora, notícia de Supremo, né? Tem que ser dada e tem que ser comentada, ainda que rapidamente, de imediato, porque senão fica defasada. Tem que fazer periscope rápido, periscope na hora, entrar, comentar, dar um breve relato, um desabafo, um pensamento, ainda que a gente não tenha estudado a fundo o caso, né? Mas amanhã a notícia já é velha. E o fato é que o Supremo Tribunal Federal aí mais uma vez revolucionando, mexendo aí nas instituições, uma decisão aí muito legal, muito interessante, reafirmando aí a independência do Ministério Público, né, como instituição na DPF 388, proposta aí pelo PPS, salvo engano, né? Eu consegui pegar o finalzinho da transmissão ao vivo, onde o Supremo Tribunal Federal estava julgando aí na tarde de hoje a DPF 388, proposta pelo PPS, se não me engano, contra o decreto da Presidência da República que nomeou como ministro da Justiça o Dr. Wellington, Procurador-Geral de Justiça da Bahia, do Ministério Público da Bahia, salvo engano. E questionou-se muito, né, desde o dia 3, quando foi a posse dele, muita gente falou, a mídia noticiou que a tentativa ele ia entrar e interferir nas ações da Polícia Federal, muito se noticiou sobre isso, né? Mas não estou entrando aqui de maneira nenhuma na questão política, se interferiu ou não sei, até porque não dei tempo. Evidentemente, ele não foi ministro por um dia só. O tema aí da live, o título da live foi só para chamar atenção, para destacar como foi efêmero o período dele como ministro da Justiça, né? Mas a questão é essa, o Supremo hoje julgou, estava se questionando também nessa DPF uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público sobre a possibilidade de exercer ou não atividade. O que isso assim tem a ver com a questão do direito administrativo? Foi uma fala do ministro Celso de Mello que eu já vou comentar lá rapidinho. O fato é que foi proposta a DPF, questionando que a atividade do Ministério Público ela era incompatível com o exercício de atividade político-partidária, ou melhor, com o exercício de outra função pública, salvo uma função de magistério, salvo uma função pública de magistério. Evidentemente, se o promotor de justiça for dar aula numa faculdade, numa universidade privada, não há impedimento constitucional nenhum, ok? Mas o que diz aqui o artigo 128, vocês me permitam ler? O Ministério Público abrange, etc. Parágrafo 5º, leis complementares, inciso 1, as seguintes garantias. Inciso 2º, as seguintes vedações ao membro do Ministério Público. A linha D, exercer ainda que em disponibilidade qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. E a linha E, exercer atividade político-partidária. Então, o que se questionou na DPF, o então ministro Cardoso, que era ministro da Justiça, hoje advogado-geral da União, questionou, disse que a DPF não era o meio adequado pelo princípio da subsidiariedade, havia outra ação constitucional apta, pertinente a tentar sustar esse efeito desse decreto da Presidência da República, que nomeou o Dr. Wellington como ministro da Justiça, mas o fato é que a argumentação da AGU não foi suficiente para convencer os ministros supremos. Salvo engano, é só o ministro Marco Aurélio, novidade, né? Enfim, só o ministro Marco Aurélio que eu acho que foi do contra aí, dando pela improcedência da DPF. Se salvo engano, acho que o procurador-geral também, o Dr. Rodrigo Janot, acho que ele foi contra a DPF. Enfim, o fato é que o Supremo Tribunal Federal, por quase unanimidade, deu pela procedência da DPF, ou seja, sustando os efeitos aí não vou falar em anulação, eu não lembro bem qual foi o termo, eu vou depois estudar a decisão com calma, e se tiver que fazer outra live a gente faz, mas o fato é que ele não é mais ministro da Justiça, ele vai ter um prazo aí de 20 dias, isso que foi interessante. Colocou-se em xeque a independência do Ministério Público. Vários ministros disseram que a independência do Ministério Público foi conquistada às duras penas na Constituição de 88 e cada vez mais ganhando força a independência do Ministério Público como instituição. Alguns falavam até em quarto poder, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas como instituição independente. E se o membro do Ministério Público
sendo nomeado para ministro da Justiça, além dele descumprir a linha dele lá, outra função pública, será que ele não estaria exercendo atividade político-partidária? Ele, como ministro de Estado, será que ele não estaria submetido num grau de subordinação à decisão política do governo, independente se seja governo PT, PSDB? Não estou questionando quem é que está na presidência da República. Não é esse o fato, não tem esse viés político. Mas o fato é que ele seria submetido às decisões da presidência da República, certo? É evidente, pela teoria dos órgãos, né? Classificação dos órgãos. IASS, órgão independente, e a presidência da República, com fundamento constitucional. O órgão autônomo seriam os ministros de Estados. Depois vem os órgãos superiores e os órgãos subalternos, né? IASS, ou seja, o cargo de ministro seria um órgão autônomo, subordinado às decisões do órgão independente previsto lá na Constituição, com fundamento constitucional, que é a presidência da República. Então, será que exercer essa atividade de ministro da Justiça não seria incompatível? O Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, que essa atividade seria incompatível com o exercício do Ministério Público e determinou um prazo de 20 dias a partir da publicação da decisão para que os membros do Ministério Público se decidissem ou pedissem a exoneração do cargo de promotor de justiça, de procurador do Ministério Público, o que eu acho particularmente não deve ser feito, né, para poder exercer um cargo público, ou então continuar a pedir a exoneração do cargo de secretário de justiça, cargos públicos em geral, né, ministros, secretários, enfim, secretários estaduais, municipais, para poder justamente voltar às suas funções de promotor de justiça. Certo? O que o ministro Celso de Mello colocou interessante e chamou atenção na fala dele é a questão do servidor de fato. Ou seja, todos os atos praticados pelo então ministro da Justiça, por mais que fossem inconstitucional em função da DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental, fosse inconstitucional a nomeação dele, todos os atos que ele praticou até então, desde o dia 3 de sua posse até hoje, o dia 9, ou até ser publicada a decisão, eles seriam válidos. O ministro Celso de Mello destacou a questão do servidor de fato. Em função do postulado da confiança, o princípio da aparência, aquele servidor ele agiu como servidor de fato. Então, seus atos se reputariam válidos desde que não atingisse direitos, não fossem feitos de forma dolosa, ok? Então, no direito administrativo, a gente pode destacar isso. Qual que é o fundamento desse servidor de fato, né, do agente de fato? É a teoria do órgão. O que diz a teoria do órgão? O agente público, ao praticar um ato administrativo, ele não está praticando em nome próprio. O agente público está praticando em nome do Estado, em nome da administração pública. Ou seja, ele está ali agindo em nome da administração pública mesmo, federal, estadual, municipal. E o terceiro de boa-fé que está ali do outro lado, o administrado, ele não sabe se aquele agente ele é servidor público ou não, se ele está agindo de má-fé ou não. Então, em nome do princípio do postulado da confiança, princípio da segurança, foi levantada essa teoria da aparência, do servidor de fato. Evidentemente que se o servidor público age dolosamente na usurpação de função pública, ele vai estar inserido, eu fui buscar aqui no Código Penal, artigo 328 do Código Penal, usurpar o exercício da função pública, pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Ou seja, se ele usar aquilo dolosamente para obter até algum benefício, ele pode incorrer nas penas desse crime aqui que está previsto no Código Penal. Ok? Por exemplo, tem lá a sala de audiência no fórum, o advogado está lá andando, vou dar uma de juiz hoje. Chega lá, senta na cadeira do juiz, vamos começar a audiência. E faz a audiência, emite uma sentença, prolata uma sentença e vai embora. Aquela sentença é válida? Ela não deve ser válida, pelo menos eu penso que ela não deveria ser válida, porque ele tinha ciência do dolo que ele agiu, tinha ciência de que ele não era investido através do concurso público para exercer aquela função, certo? Aquela sentença, evidentemente, não deve produzir efeitos no mundo jurídico, certo? Diferente da situação aí do procurador de justiça. Foi nomeado, exerceu por um período a função de ministro da Justiça
e em determinado momento ele vai sair do cargo, ok? Seus atos eles serão válidos. Só aí para fazer um adendo, eu fui diário oficial do dia 3 até hoje, o dia 9, não identifiquei, não sei se eu procurei, mas não identifiquei nenhum ato dele como ministro da Justiça, ok? Só uma curiosidade aí. E outra curiosidade também, ele foi... Por que eu vi isso? Ele ingressou no Ministério Público, Dr. Wellington César Lima e Silva, está aqui no portal do Ministério Público da Bahia, 18 de abril de 91, ou seja, após a Constituição. Por que eu estou dizendo isso? Existem alguns casos de membros do Ministério Público que ingressaram no Ministério Público antes da Constituição de 1988, eles tiveram a oportunidade de optar por um ou outro regime, ou seja, vedações e garantias de antes da Constituição de 88 ou depois. Vou citar dois casos práticos aqui em São Paulo. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre de Moraes, ele foi membro do Ministério Público, mas ele se formou em 90, ele ingressou no Ministério Público em 91, salvo engano. Certa vez eu vi o currículo dele. O fato é que ele era promotor de justiça, pediu exoneração do cargo de promotor de justiça, o doutor Alexandre de Moraes, e passou a exercer funções públicas, mas ele se afastou daquele impedimento. Outro caso também é o presidente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, doutor Fernando Capês. Ele era promotor de justiça antes da Constituição de 1988. Então, salvo engano, eu não conheço esses dois casos especificamente, mas salvo engano, ele hoje deputado estadual, Fernando Capês, ele não se afastou como membro do Ministério Público. Salvo engano, não sei, realmente não deu tempo ainda de pesquisar. Eu quis fazer esse periscope aí para pegar o momento quente aí da decisão do Supremo, que foi essa tarde. Mas me parece que se ele não for mais deputado estadual, ele poderia voltar ao Ministério Público. Não sei se tem alguma decisão questionando isso, ok? Mas esse é o fato. E foi interessante também que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão, ou seja, ela colocou uma decisão pró-futuro. A partir do julgamento da ata dessa decisão, que inclusive havia sido pedido em sede liminar a suspensão da nomeação dele. E o Supremo Tribunal Federal decidiu não somente eliminar, mas decidiu o mérito da questão mesmo, ou seja, decidiu que o Dr. Wellington não pode ser ministro da Justiça em face de ser membro do Ministério Público e ter essa vedação constitucional de que não pode exercer outra função pública e, no final das contas, exercer atividade político-partidária, porque ele está subordinado ao órgão independente que é a Presidência da República, ok? Então, a partir da publicação, salvo engano, isso vai ocorrer dia 14, eu li em algum lugar que vai ocorrer dia 14. Os membros do Ministério Público Federal, estadual, que exercerem cargos de secretário, cargos em comissão de secretário, ministro, secretário estadual, secretário municipal, eles deverão se afastar desses cargos ou pedir exoneração no Ministério Público, é uma decisão deles, mas eles têm esse gap aí de 20 dias para tomar essa decisão, ok? E foi interessante que o ministro Celso Mello, ele falou sobre essa teoria, né? Teoria da professora, salvo engano, da professora de Pietro. Né? Eu tenho que resgatar meu livro aí de Pietro para verificar isso aí. Foi um livro que eu já li há algum tempo. Mas a professora de Pietro ela fala dessa teoria do agente de fato, né? Com fundamento na teoria do órgão, que o agente de fato estaria agindo em nome do órgão. Tudo bem? E pelo postulado da confiança, princípio da segurança, mesmo teoria da aparência, os atos que eles cometeram aí foram válidos. Tudo bem? Lembrando sempre aí do Código Penal da usurpação de função pública. Bom, pessoal, é isso aí, rapidamente esse periscope aí, o Supremo mais uma vez aí em 2016 inovando, né, trazendo decisões aí inovadoras e uma forma também de frear determinados impulsos do agente público que, não sei com que intenção, resolveu colocar tanta gente para colocar, pega um membro do Ministério Público, né, para ser chefe da Polícia Federal, enfim, não sei aí até que nível seria isso ia agradar ou desagradar de alguma forma o pessoal da Polícia Federal, enfim, mas o fato é que ele não mais será ministro da Justiça, ou seja, ele não pode ser ministro da Justiça por ser membro do Ministério Público. Ok, pessoal? Foi um periscope aí rapidinho, se vocês puderem aí, compartilhem aí com seus seguidores, compartilhem com seus amigos
E a ideia é sempre essa, como eu falo, compartilhar conhecimento. Notícia saiu hoje, daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã já é notícia velha. E ainda bem que tem o Periscope para a gente trocar essa ideia aí rapidinho. Tudo bem? Tem meu e-mail lá, mrja8377@gmail.com. Agora eu criei um e-mail também, eu criei um e-mail hoje, um e-mail assim, só para Prof. Márcio Albuquerque. Depois eu vou ver, no próximo Periscope eu passo aí para vocês. Deixa eu ver se tem aqui. Esse e-mail hoje, não tem agora aqui, tem que até lembrar. Eu criei e-mail, não lembro do e-mail. Mas é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entrem em contato e divulguem, compartilhem esse Periscope aí com os amigos. Aí dessa decisão recente aí do Supremo Tribunal Federal. Supremo fazendo história aí em 2016, né? Já teve aí a possibilidade de prisão após a condenação de segundo grau. Depois a possibilidade do fisco, não é quebrar, veja bem, o fisco não vai quebrar o sigilo bancário. Vai haver a transferência do sigilo bancário das instituições financeiras para a administração tributária, desde que indispensável essa análise dessas informações, tudo bem? E teve a questão aí também da prescritibilidade das ações de indenização, enfim. Esse ano aí de 2016 promete aí para o Supremo Tribunal Federal, ok? Tivemos essa decisão aí recente, vamos ver aí qual vai ser a próxima aí que o Supremo vai nos brindar com os votos. Depois vocês puderem assistir, eu consegui pegar o finalzinho da transmissão ao vivo lá do plenário Supremo, foi muito interessante a eloquência, a forma como eles colocam as posições, realmente é uma aula, a gente só tem que aprender com eles, ok? Independente de quem nomeou os ministros ou não, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está um tribunal bem técnico, lógico que tem seu viés político também, mas está um tribunal aí bem técnico, fundamentando suas decisões. Ok, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até a próxima live, ok? Valeu!